Bem, boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de junho de 2024. Nesse horário, nós realizamos o estudo dessa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. Eu pedi a vocês hoje que pegassem o livro dos médiuns, né? E também pegassem o livro dos espíritos. E também tem umas citações da Bíblia, mas é só para o outro estudo. Mas agora eu vou precisar do livro dos médiuns e do livro dos espíritos, e eu, inclusive, coloquei algumas questões do livro dos médiuns para a gente estudar, né? Para a gente ler. E nós estamos estudando, no livro Diversidade dos Carismas, o capítulo 13, que é o capítulo que trata da mediunidade. E nós estamos no item 7. Na realidade, nós estamos no primeiro, segundo, terceiro parágrafo do item 7, que fala do espiricom, né? Mas antes da gente iniciar aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, rogando ao Senhor que nos abençoe, rogando ao Senhor que nos dê forças, que nos auxilie na nossa caminhada, tá? Que todos nós possamos estar cada vez mais fortes, amparados pela espiritualidade amiga, para que assim a gente possa crescer em sabedoria, crescer em amor e sermos aqueles espíritos, né, que realmente estão procurando trabalhar cada vez mais para auxiliar o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça hoje, agora e sempre, graças a Deus. Inclusive, semana passada, quando nós estávamos encerrando aqui o estudo, eu pedi para vocês lerem, né? Eu disse assim, gente, olha, eu queria que vocês pegassem a Bíblia. Hoje até mandei algumas citações do Novo Testamento, mas é para outra aula, não para essa. Porque essa eu já tinha pedido a vocês, que vocês tivessem lido, né? Eu pedi para vocês lerem o profeta Daniel, no capítulo 5, versículos de 1 a 30, né? Quando nós terminamos a aula passada. Eu falei, gente, olha, mandei vocês anotarem aí, profeta Daniel, capítulo de 1 a 30, e pedi para vocês lerem essa citação, né? Não sei se vocês leram, se vocês abriram aí, deixaram marcados, se leram, se procuraram. Isso eu pedi na semana passada, que era o livro do Ixi, profeta Daniel, capítulo 5, versículo de 1 a 30, tá? Rose, Eu eu vou vou ler aqui. confessar minha culpa, eu não li. Ah, tá. Eu vou começar aqui a fazer a leitura desse trecho, que diz assim: Festim de Baltazar são profanados vasos do templo. Por que eu vou ler isso? Para a gente poder entender muita coisa que vai aqui no nosso estudo. Então, Carmen, se você tiver aí aberto no livro, para a gente poder dividir aqui a leitura, tá? É o profeta Daniel. Capítulo 5, versículo de 1 a 30. Vocês devem ter anotado aí, que eu pedi para vocês anotarem semana passada. Ixi. Eu vou começar a ler aqui. Festim de Baltazar. São profanados os vasos do templo. O rei Baltazar deu um grande banquete a 1000 grandes da sua corte, e cada um bebia conforme a sua idade. Estando, pois, já cheio de vinho, mandou que lhe trouxessem os vasos de ouro e de prata
que Nabucodonosor, seu pai, tinha transportado do templo de Jerusalém para beberem por eles, o rei, seus grandes, e as suas mulheres e concubinos. Porque quando eles invadiram Jerusalém, trouxeram o povo israelita, né, como prisioneiros, eles trouxeram todos os objetos valiosos e religiosos do templo. Então, durante aquela festa, ele pediu que eles pegassem os vasos dos altares lá do templo e botassem aqui no salão da festa, porque eles iam beber usando aquelas taças, né? aqueles vasos, e usar como utensílio, louça da festa. Então, ele diz aqui: foram, pois, trazidos vasos de ouro e de prata, que tinham sido transportados do templo de Jerusalém. Por eles beberam o rei, os grandes, sua corte e as concubinas. Bebiam vinho e louvavam seus deuses de ouro e de prata, de metal e de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos, como de mão de homem, que escrevia defronte do candelabro, na superfície da parede da sala real. Então, de repente, na parede do palácio, Rose, desculpe, qual é o item? Qual é o item? é o capítulo 5, Capítulo 5, tá bom. item 1 a 30. Ah, tá bom, já Gente, achei. eu estou acompanhando, tá? Tô A Já acompanhando. achei, já o achei. profeta Daniel, capítulo 5, versículo Sim, sim. de 1 a 30. Então, de repente, Tá. apareceram na parede do templo os dedos apareceram lá, bem grandes, né? Então, apareceram os dedos, como de mão de homem, que escrevia defronte do candelabro, na superfície da parede da sala real. E o rei viu os dedos da mão que escrevia. Então, o semblante do rei mudou-se, e os seus pensamentos perturbaram-no. As juntas dos seus rins se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Ficou apavorado, né? O rei, pois, clamou em voz alta que fizessem vir os magos, os caldeus e os agoureiros. E o rei, tomando a palavra, disse aos sábios de Babilônia: todo que ler, quer dizer, toda aquela pessoa que puder ler esta escritura e me dê a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará um colar de ouro ao pescoço, e será o terceiro no meu reino. Então, tendo entrado todos os sábios do rei à sua presença, não puderam nem ler esta escritura, nem dar ao rei a sua interpretação. Por cujo motivo ficou o rei Baltazar muito perturbado. O seu rosto mudou-se, e os grandes da sua corte ficaram também sobressaltados. Mas a rainha, movida do que tinha acontecido ao rei e aos grandes que estavam junto dele, entrou na sala do banquete e falando disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se altere o teu rosto. No teu reino há um homem que tem em si o espírito dos deuses santos. No tempo de teu pai, manifestaram-se nele a ciência e a sabedoria. Por isso, até o rei Nabucodonosor, teu pai, o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos agoureiros. Teu pai, digo, ó rei, porque o espírito superior dos outros, prudência, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de segredos e solução de dificuldades, tudo se achou nele. Isto é, em Daniel, a quem o rei pôs o nome de Baltazar. Agora, pois, chame-se Daniel, o qual interpretará esta figura. Daniel, pois, foi apresentado diante do rei, o qual disse-lhe: és tu, Daniel, um dos cativos dos filhos de Judá, que o rei meu pai trouxe da Judéia? Ouvi dizer de ti que tens o espírito dos deuses e que em ti se achou em grau superior à ciência, à inteligência e à sabedoria. Ainda agora vieram à minha presença os sábios e os magos para lerem esta escritura e me darem a interpretação dela, mas não puderam decifrar o sentido daquelas palavras. Porém, de ti ouvi dizer que podes interpretar as coisas obscuras e resolver as intrincadas. Se tu, pois, podes ler esta escritura e dar-me a sua interpretação, serás vestido de púrpura
e trarás o colar de ouro à roda do teu pescoço, e será o terceiro dentre os príncipes do meu reino. Carmen, lê do 17 ao 24. Sim. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus do Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Aqui está, Belzassar, tu, Belzassar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, e a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belzassar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do teu reino. Naquela mesma noite foi morto Belzassar, rei dos caldeus. E Dario, o medo com... Era só, Acabou aí? haveria até o final, mas deixa, tudo bem. Então, aqui, vocês leram, nós lemos toda essa história do festim do Baltazar, né? Porque naquela mesma noite, o Baltazar foi morto, né? Então, a gente tem aqui, como ele fala aqui, né? No famoso, vamos agora para o livro Diversidade dos Carismas. Aí diz assim, uma conceituação mais precisa para o médio. No famoso banquete de Baltazar, narrado na Bíblia, é esse que nós lemos aqui agora, né? Que é o banquete de Baltazar, que foi narrado na Bíblia. O espírito que produziu na parede as 3 palavras fatais que anunciavam o fim do poderoso monarca, dispunha, no momento, de fluidos à vontade para escrevê-las diretamente, já que o salão estava cheio de convivas que inconscientemente forneceram-lhe os recursos magnéticos suficientes. Então, desse banquete de Baltazar,
onde aparecem aquelas 3 palavras na parede, palavras essas que vão indicar a condenação, né? A condenação do rei, a condenação do governo, da governança dele, porque está lá. Mane tecel fares. E esta é a interpretação das palavras. Mane, que significa Deus contou os dias do teu reinado e pôs-lhe termo. Quer dizer, Deus chegou e disse, ó, acabou o período do seu reinado, né? Técel significa tu foste pesado na balança e achou-se que estavas falto de peso. Fares, o teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Então, naquele momento, né, o rei presenteou Daniel, porque disse que ia cobrir Daniel de púrpura, botar colar de ouro, mas, na realidade, o que Daniel fez foi ler a condenação dele, o fim do governo dele. E aí ele explica aqui que esse espírito, porque o espírito, vamos dizer, materializou na parede do palácio dedos que escreveram essas 3 palavras. Então, e ele diz aqui palavras fatais, né? Esse espírito, ele materializou esses dedos porque aquele salão estava assim de gente, ó. Estava cheio de gente. Então, não houve dificuldade para o espírito escolher ali pessoas que tinham magnetismo, entendeu? Então, tá lá, ó. Ele dispõe o espírito no momento de fluidos à vontade para escrevê-las diretamente, já que o salão estava cheio de convidados que inconscientemente forneceram-lhe os recursos magnéticos suficientes. Já vimos isso, né? O espírito traz um pouco do fluido universal, recolhe dos médios um pouco do fluido deles, manipula e ali fenômeno. Como naquele festim tinha para mais de 1.000 pessoas, está na cara que tinham ali médios de efeitos físicos. E não foi difícil para o espírito recolher o fluido que ele precisava. De minha parte, diz Hermínio, tenho certa relutância em classificar essas pessoas que doaram inconscientemente o fluido para o espírito como médiuns, no sentido específico da palavra, no sentido real da palavra médium. Ele, Hermínio, não vê aquele que está doando ectoplasma como médium. Tá? Lembra que na semana passada nós falamos sobre o sensitivo? Tem o sensitivo médium, ostensivo, e tem o sensitivo não médium. Todos são sensitivos, mas uns são médios ostensivos, outros não. Então, ele diz aqui, que a manifestação não ocorre através delas, dessas pessoas, como na psicofonia, onde, atuando sob os controles mentais do médium, o espírito parece falar pela boca do médium, ou na psicografia, ao escrever por suas mãos. No caso do poltergeist, da escrita ou voz direta, que foi o que aconteceu ali, ou até mesmo da vidência, o sensitivo não é um intermediário do fenômeno, e sim uma pessoa que se limita a suprir, doar recursos magnéticos para que esse fenômeno se realize, ou seja, para que o espírito consiga movimentar os instrumentos de comunicação colocados à sua disposição. Então, por exemplo, no caso do poltergeist, pessoas que alegam, né,
que a casa foi apedrejada, que, de repente, incêndios começaram a acontecer dentro da casa, né? E é uma perturbação danada. Essas pessoas que estão doando ectoplasma para o espírito, jogar, materializar pedras, jogar, fazer a casa pegar fogo, e muitas vezes estão doando ectoplasma sem saber que estão doando, são sensitivas. Mas o Hermínio não as classifica como médiums, porque elas estão apenas doando, suprindo o espírito de energia. Estão passando ectoplasma para ele. Entendeu? São um depósito de ectoplasma. Então, ele não as classifica como médiums, como Kardec também não classificava. Aí ele diz aqui, ó, retomemos, por um momento, a imagem da mistura de tintas. Lembra quando ele falou que vamos imaginar que o espírito seja a tinta azul e o médium seja a tinta amarela. Quando você mistura o amarelo com o azul, dá o verde, lembra? Então, eis aqui, retomemos por um momento a imagem da mistura de tintas. Suponhamos que a única cor visível aos olhos humanos fosse a verde. A verde é a mistura da energia do ser desencarnado com a mistura do ser encarnado, né? É as duas, os dois fluidos se misturando, do encarnado, que é amarelo, do espírito, que é azul. Misturou as duas, dá o verde. O amarelo com o azul cria o verde. Então, diz aqui, vamos imaginar que nós, encarnados, só víssemos o verde, mas o espírito somente tem consigo o azul. Eu só vejo o verde, mas o espírito, ele tem consigo o azul. Ele precisa de um pouco de amarelo para produzir certa manifestação visível aos seres encarnados. Então, o espírito só tem azul. Para que alguma coisa seja vista por alguém, por exemplo, vou materializar esse copo. Para o espírito materializar esse copo, ele precisa do amarelo do humano, do encarnado. Senão, ele não consegue. Então, se você está vendo verde, é porque houve o quê? Uma mistura da minha energia humana com a energia do espírito. Porque o espírito sozinho não produz verde. Ele só produz azul. Então, é preciso juntar as duas cores para ter verde, para ter materialização, para ter um fenômeno acontecendo. E aí ele diz aqui, ó, isso não quer dizer que ao tomar um pouco do amarelo, que o espírito, ao tomar um pouco de amarelo, para elaborar o verde que necessita, ele esteja convertendo a pessoa encarnada, dona do amarelo, em seu médium. Entendeu? Não é porque o espírito que tem azul e que precisa do amarelo para produzir o verde, que é a materialização, quando ele toma o amarelo, a energia do médium, ele transforma o médium, a pessoa em médium. Entendeu o que ele está querendo dizer? Vamos imaginar que Verinha tem muito ectoplasma. Muito. Aí ele é amarelo, ela tem muito. O espírito é azul. Aí o espírito quer materializar essa caneta. Ele vai lá na Verinha, retira dela um pouco do ectoplasma, junta com o azul dele e materializa a caneta. Não é porque ele foi na Verinha e retirou dela um pouco de ectoplasma que ele fez dela uma médium. Não. Não é médium. Só porque ele foi lá e tirou um pouco do ectoplasma dela.
Não é por isso que ela se transformou numa médium. É isso que ele está dizendo. Aí eles aqui, já com a psicofonia, que é quando o espírito fala através do médium, e a psicografia, que é quando o espírito manda mensagem e o médium escreve, aqui nesse caso é de fato a intermediária. Ao colocar seu corpo físico à disposição da entidade para que esta se utilize da instrumentação própria e necessária ao processo de fazer entender pelos demais encarnados. Aqui é diferente de ir lá e tirar o ectoplasma. Aqui é diferente. Por quê? Porque aqui o cidadão encarnado coloca o corpo dele à disposição dessa entidade espiritual que vai se utilizar da instrumentação própria, que é o cérebro do médium, e necessária ao processo para que as pessoas possam entender a mensagem dele. Eu não poderia escrever este livro, ele está dando um exemplo aqui. A máquina, quer dizer, ele, quando escreveu, era da tipografia, né? Eu não poderia escrever este livro à máquina se não dispusesse de uma. Então, para o Hermínio escrever esse livro aqui, ele precisou de uma máquina da datilografia. Ele precisou, porque lá em 1984, quando foi publicado esse livro, não tinha os computadores como hoje. Então, se ele quisesse publicar um livro, ele tinha que escrever com a máquina, né? Nem poderia escrever a lápis se não tomar de um. Então, se eu vou escrever alguma coisa à caneta, eu tenho que pegar uma caneta, segurá-lo, o lápis, devidamente entre os dedos e fazê-lo deslizar sobre o papel com a pressão e os movimentos adequados à produção gráfica das palavras com as quais desejo vestir o meu pensamento. Então, o espírito ele tem que penetrar na mente do encarnado, ver os elementos que o encarnado tem no cérebro, pegar toda essa organização do ser, que ele é alfabetizado, das letras, para poder vestir o pensamento dele, para que o médium possa falar. Aí ele diz aqui, ó, nesse sentido, a máquina e o lápis são intermediários, seriam como médiuns entre meu pensamento e o leitor, numa comunicação anímica, produzida pelo meu espírito encarnado. Quando, porém, um espírito desencarnado deseja fazer o mesmo, ou seja, transmitir a alguém que está na carne o seu pensamento, traduzido em palavras faladas ou escritas, ele precisa não apenas só do lápis e do papel, ou de um microfone para falar o que pretende dizer, mas ele precisa de uma pessoa encarnada, que tenha condições de acionar os instrumentos normalmente utilizados para essas tarefas, que estão fora do seu alcance e controle. Então, veja a diferença. Se o espírito quer apenas materializar o corpo, ele vai pegar um pouco do ectoplasma do médium, vai juntar com a energia, o fluido dele, vai materializar o copo. A única coisa que o médium fez, que o sensitivo fez, foi doar ectoplasma. Não participou do processo, só deu. Agora, na psicofonia e psicografia, não. Ô, Rose, Não é consciência. Ah, desculpa. Eu já, Não é consciência. no caso da ele nem psicografia e sabe da que doou, né? psicofonia, o espírito vai precisar da participação do médium. Vai Mas o precisar. médico, no caso, nem sabe que doou. O No ectoplasma. primeiro caso, nem sabe que doou. Nem sabe que doou. Ele vai precisar da instrumentação cerebral, vai manipular as células
neurais do médium. E ainda tem a tal da participação do médium, né? Dando uma pitaco aqui, pitaco ali. É totalmente diferente. Nesse caso, é médium. Nesse caso, é médium. Entendeu? Ele deu toda essa volta aqui para deixar bem claro como Kardec via. É assim que Kardec via. Depois, como nós já falamos semana passada, é que o pessoal passou a revelia de Kardec a chamar todo mundo de médium. Todo sensitivo passou a ser chamado de médium. Aquele que só doa ectoplasma passou a ser chamado de médium também. Mas não foi assim que Kardec estabeleceu. Ele estabeleceu que médium é aquele que tem uma participação. Está lá na questão 159. Você observar bem. Ele diz, todos somos médios. Quer dizer, todos somos sensitivos. Mas ele diz assim, mas vamos chamar de médiums apenas aqueles que têm essa faculdade bastante forte. Então, todos somos sensitivos, mas tem os sensitivos médios e os sensitivos não médios. Então, uma pessoa que apenas doa ectoplasma, ela é um sensitivo, não médio. Como Kardec pensa, que nós sabemos que todos são médios. Quer dizer, é um sensitivo que tem uma mediunidade que não é ostensiva. Então, Kardec diz, não vamos chamar de médium. Tá? É isso que ele quer explicar para a gente. Aí ele vai dizendo aqui, ó, por tudo isso, espero que me tenha expressado com a necessária clareza. Fenômeno mediúnico, mesmo no seu mais aproximado grau de pureza possível, somente os de psicografia e psicofonia. Então, isso é bom de sublinhar, né? Porque aí a gente. Então, ele diz aqui, ó, fenômeno mediúnico, mesmo no seu mais aproximado grau de pureza possível, somente os de psicofonia e psicografia, nos quais o sensitivo, olha aí, é de fato um intermediário, através do qual a entidade desencarnada se manifesta. Então, ele usou aqui a palavra sensitivo. O sensitivo é, de fato, um intermediário. Se esse sensitivo não for intermediário, ele não é médium. Tá? É isso que ele está querendo dizer aqui. Quer dizer, não é na coisa mais objetiva, mais clara, mais pura. Médio tem que ser intermediário. Então, o cara que torceu a colher não é médio, é um sensitivo. Aí ele diz aqui, poderíamos admitir ainda, nesta categoria, os de vidência e audiência. E ele vai explicar por quê que ele pode até colocar na categoria de médiums as pessoas que têm a faculdade da vidência e audiência. Mas repara como, sob condições que discutiremos daqui a pouco. E ele vai explicar depois por que ele até pode abrir esse parênteses e botar vidência e audiência aí no meio. Quanto aos demais, o envolvimento do sensitivo do fenômeno não caracteriza a intermediação, dado que não é através dele que a entidade se comunica. Lembra do festim de Baltazar? O espírito materializou dedos e escreveu com seus dedos na parede do palácio a condenação do rei. O médium
não foi o intermediário da mensagem. Desculpe, as pessoas que estavam ali, os sensitivos que estavam ali, não foram os intermediários, foram apenas os doadores. Doadores. Não foram eles que trouxeram a mensagem, foi o Espírito. Foi o Espírito que usou do ectoplasma dos sensitivos que estavam ali, que doaram sem saber. Então, quer dizer aqui, né? Ele apenas, o sensitivo, que não é intermediário, ele apenas presencia ou testemunha o fato. Ou, quando muito, participa dele, mas o fenômeno em si poderá até ocorrer sem o sensitivo ou a revelia dele. Entendeu? Ele pode até participar, ir ali, vir aqui, observar, olhar, mas não participa. Ele está apenas como doador de ectoplasma. Tá? Aí ele diz aqui, por conveniência didática, disse que este médio é de efeitos físicos. Então, muita gente, né, por conveniência didática, porque vamos pensar o seguinte, naquela época, falar isso, como Kardec falou, com esses detalhes que o Hermínio traz aqui, talvez fosse complicado para as pessoas entenderem. Então, por conveniência didática, para poder organizar as coisas direitinho, né? Ele disse que este médio é de efeitos físicos. Aquele é vidente, o outro é psicógrafo. Como Kardec disse que todos somos médios, quer dizer, todos somos sensitivos, então usaram o termo médium de efeitos físicos. Entendeu? Usaram o termo, mas na realidade não é médium, o ideal seria sensitivo de efeitos físicos. Mas usaram a palavra médium, porque Kardec disse que todos somos médios. Então, botaram médio de efeitos físicos, aquele vidente, outro psicógrafo. Na realidade, médium mesmo, no verdadeiro sentido da conceituação proposta por Kardec, é aquele que serve de intermediário, não que apenas entrega sua cota de magnetismo ou ectoplasma para que o fenômeno se produza, ou que o assista como espectador, ainda que privilegiado. Ele deixou bem claro aqui o que é médium, né? Continua. Vejamos, por exemplo, o caso da materialização, nos quais os seres desencarnados adquirem consistência suficiente para serem vistos e até apalpados. Porque tem espíritos que se materializam de tal forma que você pode até pegar na mão dele. Entendeu? Jesus foi um, né? Lembra de Tomé? Que quando viu Jesus não acreditou? Aí Jesus fez aquela materialização bem consistente, mostrou a mão, disse, Tomé, toca aqui. Aí o Tomé tocou na ferida que estava na mão, viu a ferida, deve ter visto até o sangue. Aí ele acreditou. Então, tem espíritos que se materializam e você pode abraçar, você pode tocar nele, né? Então, diz aqui, o caso da materialização no qual os seres desencarnados adquirem consistência suficiente para serem vistos e até palpados. Espíritos especializados no assunto retiram dos presentes e de outras fontes de energia, muitas vezes até da natureza, das águas do mar, das plantas, tá? Recursos suficientes para que a materialização se produza. Então, às vezes, ele pega o ectoplasma da pessoa, mas ele quer fazer uma coisa mais elaborada.
ele pode buscar a energia do oceano, que é muito poderosa, energia que vem das plantas, mistura tudo isso para produzir a materialização, tá? O espírito manifestante, como que aprisiona temporariamente nas malhas do campo magnético de seu próprio perispírito as substâncias assim recolhidas e consegue adensar-se suficientemente para se tornar visível. Gente, isso aqui é uma informação importantíssima. Importantíssima. Então, ele pega o ectoplasma do médium, ou de qualquer pessoa que ali esteja, tá? Que nem sabe, pega energias da natureza, mistura tudo isso e traz para ele, incorpora isso temporariamente nas malhas do campo magnético de seu próprio perispírito. Ele se, vamos dizer assim, né, se besunta de tudo isso. Entendeu? Ele absorve tudo isso nas malhas do campo magnético do perispírito dele. Agora que o perispírito dele está cheio, né, está envolvido por essa energia que ele absorveu de uma pessoa e da natureza, agora ele consegue adensar-se suficientemente para ser visível. Olha como o processo acontece. Entendeu? Então, ele recolhe tudo isso e se forra. Traz para ele, tá? Traz para ele. E se repleta, né, dessa energia humana e de elementos da natureza. E aí ele pode se tornar visível. Qual será, contudo, pergunta Hermínio, o grau de participação ou envolvimento do sensitivo em tais fenômenos? Em experiências controladas por cientistas idôneos, verificou-se que o ser materializado tinha aproximadamente o peso que faltava ao sensitivo presente. Vamos dizer que o sensitivo é uma pessoa que pesa 60 quilos. Nessas experiências, eles fizeram assim. Depois, experiências muito sérias, né? Depois, Gabriel Delany, Richer, vários cientistas do passado fizeram essas experiências. Depois que o espírito está materializado, eles pesaram o espírito, fizeram o espírito materializado caminhar e subir numa balança. Vamos dizer que o espírito pesasse 25 quilos. 25 quilos materializado. Aí, antes de começar o processo, antes de tudo começar, pesaram, no caso, o sensitivo. O sensitivo pesa 60 quilos. 60 quilos. Pesaram o espírito, materializado, 25 quilos. Aí eles fazem agora o quê? Pesa o sensitivo. Agora que ele doou, ele está com 40 quilos. E se o espírito pesa 25 e a pessoa está pesando 40, quer dizer, a pessoa perdeu 20 quilos. E 5 quilos pode ter sido de energias da natureza. Entendeu? Da natureza. Então, o sensitivo agora está com 40 quilos. Esses 20 quilos está lá no espírito materializado. Depois que terminava todo o processo, eles pesavam de novo o sensitivo. Ele estava com 60 quilos. Entendeu? Então, a parte de ectoplasma que sai do sensitivo
vai para o espírito. Então, eles faziam isso. Pensavam o sensitivo antes de começar, durante o processo e ao final do processo. E viam que o peso do sensitivo variava. Variava. O sensitivo tinha uma perda de material. Então, ele vai dizer aqui, ó, muito interessante isso. Ele vai dizer aqui, em experiências controladas por cientistas idôneos, verificou-se que o ser materializado tinha aproximadamente o peso que faltava ao sensitivo presente. Numa de tais experiências, Madame d'Espérance ficou com metade de seu corpo desmaterializado na presença de Alexander Aksakov e outros. Ao cabo de algum tempo, seus fluidos, seu ectoplasma, foram devolvidos e ela recompôs seu corpo físico que sumira da cintura para baixo. Olha que coisa extraordinária. O corpo físico dela desapareceu da cintura para baixo. Eu já contei para vocês aqui um caso que aconteceu. Eu ainda estou procurando de novo para achar esse caso, que é muito interessante. Foi uma experiência dessa feita lá em 1900 e qualquer coisa. Na hora que o médium está se recompondo, o médium doou quase toda a energia dele. Ele ficou, a roupa dele ficou caindo, o terno, né, que os homens usavam naquela. Ficou o terno, só o terno sobre a cadeira, como se não existisse mais nada, como se fosse só a roupa. E aí, terminado a produção do fenômeno, ele começa a voltar, o médium. Ele começa a voltar, a se materializar novamente. Quando ele já estava materializado, cabeça, tronco e braços, uma janelinha se abriu. E uma luz vindo da rua, aquela de óleo de baleia, né? Bateu sobre o médium e paralisou a materialização. Então, quando o pessoal olhou, ele estava materializado sua cabeça e tronco e braços, e as calças da perna vazia. Aí os trabalhadores eram os médios, assim, muito experientes, né? Tipo Richer. Eles começaram a trabalhar ali, aplicando passes, energia, e o médio, com muito esforço, foi materializando o resto do corpo. E depois passou muito mal. Para vocês verem o nível de como essas experiências aconteciam, né? Aqui no caso, todo mundo já sabe, nós já falamos de Alexander Aksakov, né? Ele tem até um livro, acho que é Animismo e Espiritismo, volume 1 e 2, muito bom. Então, essa Madame d'Espérance, né, que era uma médium grandiosa, ele participava dessa experiência, quando ela fica com metade de seu corpo desmaterializado, na presença dele e de outros, né? Ao cabo de algum tempo, seus fluidos, o espírito tomou para se materializar, foram devolvidos. E ela recompôs seu corpo físico, que sumira da cintura para baixo, provando o quê? Que o nosso corpo é formado de fluido. Nosso corpo é formado de fluido. Por quê? Foi tirado tanto fluido dela que ela ficou desmaterializada da cintura para baixo. Isso prova que o nosso corpo físico é formado de fluido. Depois da materialização do espírito, o fluido foi devolvido para ela e ela recompôs o restante do seu corpo. Logicamente, quando você fala isso, muita gente não acredita. Mas essas experiências eram feitas. Imagina se os cientistas se dedicassem a esse tipo, né, de fenômeno, vamos dizer assim, Exatamente. de transporte. Você ia materializar uma criatura e desmaterializar, ela vai chegar num lugar. É porque eles ainda não. Isso É é o feito no teletransporte que a gente só passado. vê na
isso é uma lei natural, não tem nada Exato, não tem nada de de magnífico, de tudo, fantástico. É o entendeu? que a gente vê na ficção, né? O Sim, teletransporte. Ah, eu vou me teletransportar. isso aí, Como se isso fosse uma aí, novidade, uma coisa assim para o futuro muito isso. longínquo ainda, né? Então, a gente já vê na ficção o que já é realidade no plano espiritual. Um dia essa ficção vai Vai ser chegar. prática. Para a gente encerrar hoje, ele diz aqui: não estamos com isto questionando a classificação proposta em O Livro dos Médiuns. Quando falam livro do médium, bota lá, médios de efeitos físicos, médios, coloca todo mundo como médium, né? Ele diz aqui: há médios facultativos, involuntários, impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, mecânicos, intuitivos, semicânicos, inspirados de pressentimento, bem como tipitólogos, motores de translação, de efeitos musicais, de aparições de transporte profético, pintores, novatos e produtivos, lacônicos espíritos, e tudo mais que ali se encontra devidamente estudado. Então, tem um médium de tudo isso. Mas o que ele vem dizer para a gente? Que aquele que é apenas boa energia não é médium. Não é médium. Tá? Médium é aquele que realmente serve de intermediário. Esse é o médium, como ele diz aqui, né? Em toda a sua pureza, né? Em toda a sua pureza, fenômeno mediúnico mesmo, no seu mais aproximado grau de pureza, somente os de psicofonia e psicografia. Ele até pode incluir aí o vidente e o audiente, mas ele vai explicar como, tá? Ele vai explicar na próxima aula como você pode aceitar o vidente e audiente como médium. Como? Mas o puro mesmo lá, psicografia e psicofonia. O outro até pode, mas aí tem que ter algo mais. Não é só ver, tem que ter algo mais. Não é só ouvir, tem que ter algo mais aí. Junto à audição e à evidência. Tá bom? Então, hoje são 13, né? Semana que vem, dia 20, bota a data, a gente vai começar aqui. Todo esse desdobramento vai ser aqui 20/6. Eu fiz bem devagar essa aula, porque parece, às vezes, assim, um pouco cansativo, né? Mas não deu nem para usar o livro dos médios aqui. Mas é que ele gosta de deixar a coisa bem clara, bem detalhada, né? Ele vai apresentando a coisa muito didática para ajudar a gente a verdadeiramente compreender como é que o processo acontece, né? Então, o Hermínio realmente é um grande professor, 1920. é um grande estudioso dessa área. 1920, né? 1920. O que é O livro, não é? do Hermínio? De Hermínio. Não, esse livro foi publicado em 1984. Não, mas ele tá o quê? De nascido? Como é que é? No 1920 é o quê? Aonde que você achou 1920? Tá aqui nessa parte onde tem as publicações, aí tem assim aqui embaixo, Diversidade dos Carismas, 1920. Não, 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 não. Não? É isso. Ele mesmo falou que ele publicou em 1984. Não, em 1920, acho que quando ele nasceu. É data Nascido? dele. Lá na frente está lá. Hermínio Correia de Miranda. Hermínio C. Correia, 1920. É o nascimento dele. Ele é de 1920.
Ele morreu quando? Que Ai, idade? ele morreu em 1900, eu acho que ele morreu em 1990 e pouco, por aí. Nossa, então ele era muito perto da gente. Eu vou até ver aqui é, Caramba, a gente. data dele, da morte dele. Contemporâneo, né? Oh, contemporâneo, gente. Ele deixa eu ver aqui, ó, morreu Hermínio de Miranda, deixa eu ver aqui quando que ele morreu. Ele morreu em 8 de julho de 2013. Tem 11 anos que ele morreu. Nossa, mas muito. Ele Gente, esse nasceu, homem estava aí, a gente nem. ele morreu com 93 anos. Caramba! Morreu em 8 de julho de 2013, na cidade do Rio de Janeiro, e foi sepultado no Jardim da Saudade, em Sorocaba. Pertinho daqui. Deixa eu ver aqui, tem a data de nascimento dele, deixa eu ver aqui. Ele Nossa, nascido em 1920, em Volta Redonda. Ele nasceu em 1920 em Volta Redonda. Morreu aqui no Rio de Janeiro, foi enterrado em Sorocaba, pertinho de vocês. isso mesmo. Com 93 Que cabeça, que homem, que cabeça, um gente. Que gênio. coisa. Eu considero uma das grandes sumidades da doutrina, Verdade. uma das grandes sumidades da doutrina espírita. E, Nossa, gente, mãe. vamos encerrando aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essa oportunidade que nós estamos tendo de nos aprofundarmos um pouco mais nesses estudos maravilhosos, maravilhosos, né? Só nos traz um prazer, um conhecimento fantástico da maneira Fantástico. como ele aplica tudo isso para a gente, né? Então, só agradecer Verdade. mesmo. Que o Senhor nos abençoe. Eu vou passar para você, Carmen, Tá bom, que o anfitrião, tá? Daqui a pouco a gente retorna para os nossos estudos. tá Deixa eu bom. encerrar a gravação aqui.